Senhor, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos dar início a esse assunto nessa noite. Creio que nós vamos ficar algumas semanas aqui. E que Deus abençoe, que todos nós possamos acompanhar essa porção desse estudo, porque é muito importante para a nossa compreensão do reino de Deus ao qual nós pertencemos. Capítulo 5, verso 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, que a glória do Senhor se manifeste grandiosa, poderosa, no meio do teu povo nesta noite. Eu te suplico, amado Espírito Santo, o Senhor que nos separou para estar na tua casa hoje, nos trouxe com teu braço forte, com teu braço de amor, com teu braço de misericórdia. Tu tens propósitos, Senhor. O Senhor não nos reuniu aqui para cumprirmos uma agenda, um compromisso com a nossa comunidade cristã. O Senhor nos reuniu aqui por conta de um propósito. Há um ensinamento que o Senhor precisa imprimir na nossa mente, na nossa alma, no nosso entendimento. E estamos aqui oferecendo a nossa vida ao Senhor, que o Senhor trate conosco, nos discipule, nos discipline, nos admoeste, nos console, nos instrua, que seja tudo de acordo com a tua vontade, meu Pai, porque nós somos do Senhor, glória a Deus, não somos mais de nós mesmos, não somos desse mundo mau, nós somos do Senhor. Então cumpre o teu propósito nas nossas vidas nesta noite, para a glória do seu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Por favor, senta no seu lugar, e eu preciso que você esteja com toda a sua atenção para a nossa reflexão nessa noite. É o início desse assunto que o apóstolo Pedro está tratando, nesse último capítulo. Nós estamos estudando essa carta de Pedro já há uns bons meses, e nós estamos chegando no finalzinho desse primeiro escrito dessa primeira carta. Em seguida vamos prosseguir na segunda carta dele, e nesse capítulo 5, onde nós lemos nesta noite, a gente vai ver que não há interrupção do que estava sendo dito. Ele estava falando, ele está tratando a respeito da obediência dos servos de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para a vida dos servos de Deus na face da terra. Então está deixando muito claro que o que evidencia, olhe para mim por favor, se de fato nós estamos convertidos, o que evidencia se de fato nós somos rendidos a Jesus Cristo, estamos comprometidos com a obra de Deus na nossa vida aqui nessa terra, é justamente essa nossa determinação pessoal, sem precisar de ninguém ficar, sabe, empurrando, obrigando e adulando, sem precisar de ninguém ficar insistindo conosco. Nós temos um projeto pessoal de obedecer a Deus nessa terra. Sem isso não há de verdade uma conversão, uma entrega, uma renúncia de nós mesmos. Enquanto não chegarmos nesse ponto, nós estamos apenas simpatizando com a obra de Deus e às vezes nem isso. Às vezes antagonizando com ela, antipatizando com ela, porque só fazemos criticar. Mas o que Deus quer ver é esse nível, é esse ponto, em que cada um que se diz cristão, que se diz convertido, não precisa de uma pessoa estar o tempo todo cobrando, pressionando, requerendo, exigindo, insistindo ou implorando, para ver se essa pessoa leva a fé a sério. Será uma coisa tão de coração para coração, que o desejo da nossa alma será agradar o nosso Deus. Sabendo que isso vai implicar em algumas coisas que poderão até ser dolorosas. Nós vamos ter que apresentar renúncias bem objetivas, não só de hábitos, não só de comportamentos, mas de mentalidade principalmente. Ser um novo homem é ser um homem novo na presença do Senhor, com uma nova mentalidade, com uma nova visão de mundo, com uma nova interpretação e entendimento das coisas, partindo da ótica do Senhor, da ótica da palavra de Deus. Então, há muita coisa envolvida nisso. E o apóstolo Pedro está falando sobre essa necessidade que o reino de Deus impõe àqueles que compõem o reino.
a obediência e a vontade do Senhor, nós podemos, com certeza, não conseguir apresentar isso a Deus com a perfeição que deveríamos, porque nós ainda somos humanos, somos carnes, somos falhos. Mas, sem dúvida nenhuma, Ele quer ver seriedade nisso. Ele quer ver sinceridade nisso. Ele quer identificar e não há como enganá-lo a esse respeito. Ele quer examinar o profundo do ser de cada um de nós e ver que há seriedade em nós, para com o nome dEle, a obra dEle, a palavra dEle, a presença dEle, o reino dEle. Não poderia ser menos do que isso, porque Deus não é Deus de brincadeira, diz a palavra. As coisas do Senhor são seríssimas, elas são eternas, elas são solidíssimas, e nós não deveríamos lidar com elas de outra forma que não, com a devida seriedade e com o devido zelo. Então, o apóstolo Pedro está tratando desse ponto importantíssimo na conduta cristã, porque nunca eu vou progredir no meu testemunho de crente, na minha conduta cristã, no meu comportamento cristão na sociedade, enquanto eu não chegar nesse ponto, de eu mesma reconhecer que é meu dever me comprometer em viver de acordo com a vontade de Deus para a minha vida nessa terra. Depois dele falar sobre esse assunto com os cristãos de um modo geral, ele vai agora falar com alguns indivíduos que compõem a comunidade cristã, e ele começa falando aos presbíteros. Eu quero, bem calmamente, sem apavoramento, porque pretendo ficar nesses primeiros 3, 4 versículos aqui, umas 3, 4 semanas, para a gente discernir bem esse aspecto da obra de Deus, e eu gostaria que você pudesse estar conosco nessa sequência de mensagens, para não perder esse raciocínio, porque todos nós somos integrantes do reino de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então, entender esse ponto será essencial para nós, e por não entender isso aqui, é que tem muita gente antipatizando com a obra de Deus, embora se diga integrante dela, mas simplesmente não consegue entender como é que de verdade Deus faz acontecer a sua obra na terra. Então, o apóstolo Pedro, aqui no versículo de número 1 do capítulo 5, ele está se dirigindo a indivíduos das comunidades cristãs daquele primeiro século, e a carta chega às nossas mãos, porque obviamente é um assunto pertinente à igreja, durante todo o período da sua história na face da terra. Eu quero partir do entendimento que todos nós temos, de que a igreja do Senhor Jesus, 2 aspectos essenciais para a nossa compreensão do assunto. Primeiro, a igreja do Senhor Jesus é uma só. Quando eu disser que ela é universal, eu não estou me referindo a uma denominação. Quando eu disser que ela é universal, eu estou querendo dizer que ela é um organismo só, que se manifesta em toda a face da terra. Alguém entendeu? Mas não só isso, ela é um organismo só, que se manifesta em toda a face da terra e que se manifesta em todas as décadas e séculos e milênios, desde o advento do nosso Salvador, desde a sua obra poderosa na cruz do Calvário, desde que se iniciou a atividade da fé cristã na face da terra. Então, o aspecto inicial que eu quero que você discirna é que o apóstolo Pedro está tratando da igreja do Senhor Jesus. Primeiro aspecto, ela é uma só. Então, se eu falar de uma denominação, outra denominação e outra denominação, se eu disser de várias unidades dessa denominação, daquela denominação, vai nos parecer que são tantas igrejas que a gente fica maluco de imaginar. Mas vamos pensar biblicamente. Jesus Cristo estabeleceu uma só igreja. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele está conversando com os apóstolos, então discípulos ainda, e ele lhes pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? E então Pedro, se porta-voz dos discípulos, responde. Que resposta ele dá para Jesus? O que as pessoas diziam que Jesus era? Hein? Uns dizem que o Senhor é Isaías, Jeremias, Elias, um diz que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. E aí ele pergunta outra coisa. O que ele pergunta? E vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês, quem eu sou? No mesmo momento, Pedro se faz porta-voz da equipe toda e ele dá a resposta precisa. O que ele responde? Muito bem. Diante dessa resposta do apóstolo Pedro, tu és o Cristo, o Messias, o enviado, o prometido, o Salvador, o Filho do Deus vivo.
Ao mesmo tempo, tu és o homem diante de nós, mas ao mesmo tempo, tu és o Deus Todo-Poderoso diante de nós. Tinha muita coisa implícita nessa resposta. Aí, diante dessa resposta de Cristo, Jesus faz uma observação poderosa, uma revelação importante. O que ele diz? Muito bem. Quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Deus, foi o Espírito do Criador que te fez compreender isso, que te fez discernir isso. E logo em seguida ele faz uma outra afirmação. Ele diz, pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, essa confissão que você acaba de fazer, que quem te revelou não foi carne nem sangue, ou seja, não foram homens, não foram filósofos, não foram professores universitários, quem te revelou isso foi o próprio Deus. Sobre esta verdade que você acaba de confessar, eu estabelecerei, eu edificarei, eu construirei o quê? Ele usa o plural ou o singular? E ele se apropria dela. Ele diz, eu estabelecerei, eu edificarei a minha igreja. A, artigo definido, a minha igreja, no singular, uma só. E ele se apropria dela, ele diz, sobre esta confissão, esta verdade, e tudo que está implícito nela, eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus Cristo não estabeleceu esse monte de igrejas que a gente está vendo, como se ele tivesse várias igrejas. Ele só tem uma igreja. E a igreja pertence a Jesus Cristo, porque ele deixa claro, eu estabelecerei, eu edificarei, e ela é minha. Quando ele conversa com Pedro, depois da sua ressurreição, ele fala, está registrado no capítulo 21 de João, ele conversa com Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? Pedro diz, eu amo, Senhor. E ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Poucos minutos depois, ele se volta para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Pedro diz, eu te amo, Jesus. E então Jesus lhe diz, apacenta as minhas ovelhas. Passam-se mais alguns minutos e de novo ele pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro diz, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então o Senhor lhe responde, então Pedro, apacente quem? Então veja aqui, lá em Mateus capítulo 16, verso 18, ele diz, eu estabeleço sobre essa confissão, sobre essa verdade, a minha igreja. Agora ele especifica como que ele se refere aos integrantes da sua igreja. Ele chama os integrantes da sua igreja de ovelhas. Isso é uma coisa interessante na história do povo hebreu com o Deus Todo-Poderoso, porque lá no Antigo Testamento também, o Senhor Deus se referia a Israel como seu próprio povo e comparava esse seu povo com um rebanho de ovelhas. E ele especifica esse animal exatamente, porque é um animal que depende de ser pastoreado. O profissional lá no Antigo Testamento, e mesmo nos tempos de Jesus, que cuidava de ovelhas, era chamado de pastor. Ele apacentava ovelhas, era a profissão da pessoa. Qual que é a sua profissão? Você trabalha no campo, você trabalha com animais? Com quais animais você trabalha? Trabalho com ovelhas. Ah, então você é um pastor? Exatamente, eu sou um pastor. Imediatamente, quando a pessoa se identificava como um pastor de animais, já se sabia de que animais se tratava. Imediatamente, quando se dizia, eu tenho um rebanho de ovelhas, então já imaginava, então você também tem pastores para cuidar delas, né? Porque uma coisa estava ligada à outra. As ovelhas careciam de ser pastoreadas, elas careciam de ser apacentadas, conduzidas. Elas dependiam, como dependem, é a espécie, ela requer isso, ela requer cuidados específicos e especiais, que lhe dão direção, que lhe dão proteção, e, enfim, essa pessoa tem que ser habilitada para isso. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus, que era composto pelos integrantes da nação de Israel, eram chamados de rebanho de Deus, ovelhas do aprisco do Senhor. Agora, na presente dispensação, que é a dispensação da graça, o Senhor faz a mesma comparação. Ele chama o povo dele, agora a igreja, não mais Israel. Você entende a diferença? Lá no Antigo Testamento era Israel. Israel era o quê? Uma nação, um país. O povo de Deus, naquela dispensação, a dispensação da lei, era um povo de uma nacionalidade específica. Era o povo israelita, era o povo judeu.
Para se integrar a esse povo de Deus lá no Antigo Testamento, haviam várias exigências, se a pessoa não tivesse nascido daquela nacionalidade. Agora, o Novo Testamento, a partir de Cristo Jesus, inaugura essa nova etapa do relacionamento do Criador com os homens na face da terra. Porque por meio de Cristo Jesus, agora o Pai Todo-Poderoso estabelece um povo, um outro povo, um novo povo, que não está mais condicionado ou limitado a uma nacionalidade terrena. Eles se tornam o povo a partir da conversão ao Senhor Jesus Cristo. A partir do momento em que recebem e confessam Jesus Cristo como Senhor absoluto das suas vidas. Então não importa de que nacionalidade sejam, passam a integrar um povo, uma igreja, um rebanho que pertence a Jesus Cristo. Por isso, agora é uma dimensão universal. Não está mais restrita a uma região da Palestina. O povo de Deus agora tem extensão e expressão universal, no sentido de que em todos os 4 cantos da terra existirão pessoas integrantes desse rebanho. Por quê? Porque todas confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E esse rebanho é universal por conta da amplitude da sua existência, mas também porque transcende as eras, os séculos e os milênios. Então, integrantes do corpo de Cristo hoje têm essa expressão universal. Uma só igreja, o rebanho do Senhor, e um pastor que eu vou chamá-lo de supremo pastor, que é Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 11, ele fala dele mesmo. Ele diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então isso está claro, meus irmãos. Uma igreja de expressão universal, e isso significa geografia, mas também significa tempo, de todos os tempos, todas as décadas e séculos e milênios. E agora nós vamos discernir que essa única igreja universal tem um único pastor, que é o supremo pastor. Está claro esse ponto? Tá. Pedro está conversando com presbíteros. O que vem a ser isto? A gente sabe que não tem como a obra de Deus ser organizada, caminhar de maneira ordeira, se a coisa for administrada nesse âmbito universal. Então, na sua sabedoria magnífica, o Senhor estabeleceu que essa única igreja, que é universal e de um só Senhor, que é Jesus Cristo, ela seja organizada localmente. Então, todos os lugares aonde se abria naquele primeiro século uma comunidade de cristãos, de pessoas que confessavam Jesus como Senhor da sua vida e passavam a servi-lo, aonde se reunia esse grupo de pessoas, ali estava se organizando uma expressão da igreja, uma manifestação do corpo, uma representação do rebanho. Ele é um rebanho só, ele é universal, mas ele se manifesta de maneira localizada. Não tem como ser de outra forma. Não tem como a obra de Deus acontecer ordeiramente, como é da perspectiva divina trabalhar, se não for dessa forma. Então o Senhor Deus vê essa necessidade de estabelecer as comunidades da sua igreja, que é única, e essas comunidades se organizam localmente. E essas comunidades que são organizadas localmente, obviamente, elas precisam de uma liderança. São comunidades. O que é uma comunidade? É um grupo de pessoas. E um grupo de pessoas, para caminhar numa direção e alcançar os objetivos propostos, precisa de comando, governo, liderança. A liderança maior é o supremo pastor, que se chama Jesus Cristo. Mas ele mesmo estabelece liderança local para as manifestações locais da sua única igreja, da sua igreja que é universal. Vamos ver aqui Efésios. Não, primeiro nós vamos para Tito, capítulo 1, verso 5. Tito, capítulo 1, verso 5.
Nesse texto, o apóstolo Paulo está conversando com esse pastor, esse presbítero chamado Tito. Ele pastoreava uma igreja local e o apóstolo Paulo está organizando e orientando ele a respeito de outras igrejas que precisavam ser organizadas. Abriu aí comigo? Tito, capítulo 1, verso 5. Paulo diz assim: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Vamos analisar o texto? Ele está conversando com quem? Quem é que está conversando? Então ele está dizendo que deixou Tito numa cidade. Qual o nome da cidade? Creta. E ele diz para que ele deixou Tito em Creta? Qual que é a primeira coisa? Para ele colocar em ordem as coisas que ainda não estavam em ordem. Olhe para mim. Havia uma cidade chamada Creta, já havia uma comunidade ali de pessoas que haviam se convertido a Cristo e precisavam ser comandadas, conduzidas. Ovelha precisa ser pastoreada, ser conduzida, ser apacentada. Então Tito foi enviado ali para ele cuidar daquele rebanho. Haviam coisas que ainda precisavam ser organizadas. Sobre quem estava a responsabilidade de colocar ordem no que ainda estava em desordem? Sobre o líder local. Quem que era o líder local em Creta? Tito. Mas não apenas isso, parece que Tito ainda somava uma função de supervisor de área. Porque olha qual que é a próxima instrução. Além dele colocar em ordem na cidade de Creta as coisas que restavam naquela igreja local, Paulo também diz para ele assim: e de cidade em cidade estabeleça presbíteros. Ele então era um supervisor de área, um supervisor regional. Paulo está dizendo: esteja na cidade de Creta, foca na comunidade de cristãos aí e coloque em ordem o que ainda está fora de ordem. E mais, também observe as cidades circunvizinhas, porque nelas também se haverá de pregar o evangelho. Em se pregando o evangelho, pessoas haverão de se converter, e essas pessoas se convertendo, elas não podem simplesmente ouvir do pregador, do evangelista, do missionário assim: você recebe Jesus? Recebo. É de coração, rende-se a Cristo, rendo-me a Cristo. Então, glória a Deus, tu agora é um cristão. Vai, segue a sua vida do jeito que você bem entender. Não. De cidade em cidade, leva o evangelho, anuncia a palavra, alcança vidas. As pessoas que forem se convertendo precisam formar o rebanho local. Elas precisam se agrupar como um rebanho local, como uma expressão local da Igreja Universal de Jesus Cristo. Então, o que você vai fazer, Tito? Cada uma dessas cidades onde vai se estabelecer essas comunidades locais, elas não podem ficar soltas, sem governo, sem direção. Estabeleça presbíteros, liderança, o pastor líder em cada uma dessas expressões do rebanho de Jesus Cristo. Estabeleça o pastor líder em cada uma dessas comunidades cristãs que se vai organizando. Porque ovelha não governa a si mesma. Ovelha precisa ser pastoreada, conduzida. Vai comigo agora para Atos capítulo 20. O verso é o 28. O pastor até citou esse texto no domingo na pregação. Paulo está conversando com os irmãos da igreja em Éfeso, e ele conversa com aqueles que faziam parte da liderança das igrejas daquela região de Éfeso. Então ele fala assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Lemos? Agora vamos entender o texto. Ele está conversando com presbíteros das igrejas na cidade de Éfeso e no entorno. Olhe para mim. E então ele vai dar algumas diretrizes. Esse capítulo é muito importante da gente estudar. Mas esse versículo 28 atende a gente naquilo que a gente está refletindo nessa noite. Ele está conversando com
Pessoas que eram líderes, que eram presbíteros, ou bispos, ou pastores de comunidades locais da igreja da cidade de Éfeso e do entorno. Então conversa com eles e diz assim: olhai por quem? Primeiramente ele diz: olhai por quem? Por vós. Porque bispo, presbítero, pastor, no final das contas também é ovelha. Também é ovelha. Também está debaixo do governo do Supremo Pastor. Então o apóstolo começa dizendo: olhai por vós. E depois, e não só por vós, olhai também por todo o rebanho, sobre quem o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, por favor, me responda. Quem inventou e quem estabelece um líder para uma comunidade local? Está claro ou não está? Paulo diz assim: olhai por vós, e não só por vós, olhai por todo o rebanho, sobre quem vocês foram constituídos bispos, presbíteros, pastores. Quem constituiu vocês a essa condição? O Espírito Santo. É assim que o Senhor Deus trabalha na face da terra. Ele estabelece a ordem no seu reino. Ele estabelece a maneira de que cada alma que vai sendo alcançada, ela não fica solta, descuidada, ela é confiada à responsabilidade de apacentar de uma pessoa que Deus estabelece para ser esse líder do rebanho. Ainda que, obviamente, esse líder não vai dar conta de toda a demanda necessária para que esse rebanho seja corretamente cuidado e conduzido. Mas há uma pessoa que ele é o que comanda a equipe ministerial. É com essa pessoa que Paulo está falando. É dessa pessoa que Pedro está falando em 5:1. Você vai encontrar igrejas tipo a nossa, onde você vai encontrar uma dúzia de pessoas que são chamadas de pastor. Olhe para mim. Você vai encontrar igrejas, comunidades locais como esta, aonde você vai conhecer uma dúzia de pessoas que vão ser apresentadas a você com esse título, pastor. Mas eu quero que você saiba fazer a diferenciação, e isso é essencial. A palavra está deixando clara, e o Senhor está falando diretamente, não com essa dúzia de subpastores, de aprendizes de pastor, de auxiliares de pastor. Ele está falando com aquele que é o pastor presidente. Lá em Romanos 12:8, o apóstolo está falando nos versículos anteriores sobre os dons do Espírito Santo. E ele relaciona algumas atividades. E no versículo 8 ele fala dos que presidem, dos que lideram. Fica muito claro no texto apostólico que haveriam pessoas que elas estariam respondendo por aquele rebanho, mais do que os outros, mais do que os demais. Seria até interessante que ninguém mais tivesse esse título dentro de uma congregação, para não criar essa confusão na mente do rebanho. Então, pastor, também pastor? Tu também é pastor? Aí então não. Por que não precisa ter a confusão? Porque ainda que haja uma dúzia de subpastores, eu falo sub por conta de estarem na posição de apoio, não deveria haver confusão, porque essa dúzia de pastores auxiliares, forçosamente, se são pastores, se estão aprendendo a ser pastores, se tem de fato um chamado para pastorear a ovelha de Jesus Cristo, eles estão trabalhando na mesma visão do pastor que é líder. Eles não fogem a esta visão, por quê? Porque quem os levantou? O mesmo Espírito Santo, que está treinando essa nova geração, que está treinando essas novas opções que poderão futuramente estar comandando comunidades em outros endereços e que precisam trabalhar nessa forma de estágio, de aprendizado. Mas nunca jamais, para fluir ou se originar dessa classe, justamente dessa classe, as questões que tumultuam a vida interna da comunidade, nunca, jamais. Porque quem assim procede, ele fez-se pastor a si mesmo,
Ou os homens lhe fizeram pastor, lhe dando uma credencial, mas o Espírito Santo não lhe fez pastor. Porque se o Espírito Santo me chama para ser um pastor, ele me chama para cuidar de ovelhas, não para detonar com elas. Ele me chama para conduzir ovelhas, não para desviá-las do caminho. Ele me chama para proteger ovelhas, não para ser eu o perigo na vida delas. Alguém está me entendendo? Então, até por conta disso, todos nós temos que ser muito atentos. Nós, os subpastores, porque também sou uma aqui nesta congregação, para nós sabermos qual que é o nosso posto, o que é requerido de nós, sabermos honrar aquele que é a pessoa que recebe de Deus a visão ministerial para a congregação local e nos fazer respeitáveis ao rebanho e confiáveis ao rebanho e àquele a quem nós prestamos auxílio. Da mesma forma, o rebanho local precisa nos observar com critérios, porque o fato de eu ter nome de pastora não deve ser suficiente para você me dar toda a sua credibilidade. Você deve me observar. Você deve me observar, você precisa me observar como alguém que nessa estrutura administrativa local me presto a servir, a prestar ajuda, auxílio e suporte àquele que é o pastor líder. E você precisa me observar. Porque em todas as igrejas que eu tenho notícia, aonde já houve algum levante, algum racha, alguma divisão, alguma demanda que chegou às barbas de um juiz, dificilmente isso começou de um membro de banco. Isso sempre partiu de alguém que tinha título de pastor dentro daquela comunidade local. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós que zelamos pela obra de Deus, há responsabilidades vitais que nós temos que corresponder. Tanto aquele que é o presidente local, ele precisa saber qual que é a sua função, e os demais que receberem esse mesmo nome, que pode parecer que está tudo nivelado, não está. Não está, porque a palavra deixa bem claro que o Senhor estabelece um para governar, para apacentar, para definir os rumos, a visão, as metas, os objetivos. E todos os demais tenham título de pastor ou de qualquer outra função de liderança naquela comunidade, precisam estar alinhados com esta visão, porque senão nós não somos, ou não estamos trabalhando debaixo da mesma batuta do Espírito Santo. A palavra diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de confusão, Deus não é Deus de confusão. Ele não vai reunir uma comunidade local e dar uma visão ministerial para aquele que ele estabelece como líder. E, ao mesmo tempo, para poder tumultuar um pouco o negócio, para agitar um pouco a vida aqui, ele vai dar uma outra visão para um que está lá. E esse um que está lá, com a mesma autoridade, para poder contradizer o que já havia sido dito. O que nós temos estudado na palavra do Senhor? Que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos leva a águas tranquilas, não a águas tumultuadas. O reino de Deus é lugar de paz, de ordem e de união. Amém, meus irmãos? Mas eu não concordo com a visão desse pastor local. Mas eu não consigo me identificar com a visão ministerial desse pastor local. Mas eu até já tentei, mas eu não consigo concordar com a maneira que esse pastor local trabalha. Quem tem que sair? O pastor local? Simples assim. O que eu não posso fazer? Eu não posso ficar ali tumultuando, medindo forças e querendo comandar aquele que Deus colocou no comando. Se eu fizer isso, eu vou me explicar assim. Mas não foi Deus que colocou. É possível? É possível. É possível que homens tenham colocado. É possível. Mas se assim for, não caberá a mim resolver esse problema. A igreja pertence a um pastor. Quem é ele? Ele está ciente, ele está vendo. O que me caberá numa situação dessa? Se não sinto no meu coração que devo me desligar, eu devo sentir no meu coração que também não devo tumultuar, não devo contender e devo interceder. Devo clamar ao Senhor, devo manter-me na brecha, em oração, por aquela comunidade, por aquela liderança, pelo nome de Deus que foi levantado naquele endereço.
Amém, meus irmãos? Estamos recebendo com maturidade a palavra desta noite? Que bom para você, porque eu não posso me deter, eu tenho que continuar falando. E que o Espírito Santo vá nos dando entendimento e clareza, sabe por quê, meus irmãos? Muitas pessoas hoje estão desiludidas com a obra de Deus, estão desencantadas com a obra de Deus, e estão preferindo viver como desigrejados, e muitas vezes não é sem razão, é por terem participado de comunidades locais pessimamente dirigidas, por não terem estado debaixo de uma orientação bíblica, como a que nós estamos procurando transmitir aqui, por não acreditar que o Espírito Santo coloca as coisas em ordem. Ele não manda eu fazer pela força, Ele manda eu esperar nele, confiar nele, e Ele coloca as coisas em ordem. Mas nunca jamais Ele vai me dizer assim, desligue-se do corpo e seja um sozinho, servindo a Jesus Cristo. Isso não é um modelo bíblico. O modelo bíblico é para nós pertencermos a uma comunidade local, porque nós fazemos parte de um rebanho. E como ovelha, nós precisamos ser pastoreados. Amém? Muito bem. Então, quando ele fala que quem os estabeleceu foi o Espírito Santo, deixa bem claro a finalidade, para apacentardes a igreja de Deus. Então, de novo, a palavra diz, a função do pastor, apacentar o rebanho. O rebanho é de quem? De Deus. Então, a igreja não é do pastor. As almas ali reunidas não pertencem ao pastor. As vidas, as famílias que ali congregam não pertencem ao pastor. Ele não faz e desfaz como bem queira na vida daquelas pessoas. Porque o Senhor Jesus não entregou o rebanho para homens. O rebanho continua pertencendo a Ele. Ele dá um voto de confiança a pessoas para que o representem, pastoreando essas pessoas, mas do jeito que Ele já determinou que deve ser feito. Por exemplo, se você abrir comigo em Mateus 28, eu prefiro começar até por... não, isso mesmo, Mateus 28, os versos 19 e 20, o Senhor das ovelhas está deixando claro. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São palavras do nosso Senhor Jesus, e Ele está falando isso aos discípulos que ali estavam, que seriam os primeiros pastores da igreja cristã. Obviamente, esse é um ensinamento que depois é repassado às gerações seguintes. Então, a ordem dele é muito clara. Ele diz, ide, pregai o evangelho, alcança almas, vão em todas as nações. A igreja é de âmbito universal. Então vão por todos os cantos e preguem o evangelho. Em pregando o evangelho, pessoas ouvirão e rejeitarão. Mas também pessoas ouvirão e receberão. E se comprometerão e se renderão a Jesus Cristo. Quando isso acontecer, dê a Deus, siga seu caminho e deixe elas como elas bem quiserem? Não. Conquistando almas para o reino. Então vem o versículo 20. Ensina essas ovelhas. Como é que Jesus Cristo quer que o pastor local pastoreie o rebanho? Ensina a guardar todas as coisas. Que coisa, Senhor? Está escrito aí no versículo 20. Que coisa que o rebanho tem que guardar? Hein? Eu estou falando alto, vocês estão falando muito baixinho, vou passar o microfone. Ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu quem? Então é para o pastor apacentar o rebanho, ensinando o rebanho os ensinamentos de quem? De Jesus. Não tem dificuldade. Ele não falou assim, é o meu rebanho, mas eu vou entregar para você, ensina o que você achar que deve ensinar. Não. Ele é muito preciso na ordem, na missão que ele entrega. Eu quero que você ensine as minhas ovelhas. Eles se tornarão minhas ovelhas a partir da evangelização. Evangelização é lhes anunciar o evangelho da salvação. Em eles aceitando esse evangelho, passam a integrar o meu povo, o meu rebanho. Então agora você, líder desse rebanho, responsabilize-se e cuide para que essas ovelhas sejam ensinadas.
Como é que se pastoreia o rebanho de Deus? Como é que se pastoreia gente? Pastorear ovelha não deve ser tão difícil. O indivíduo estuda para isso, treina, vai lá, faz um estágio na fazenda e aprende a lidar com o animal, como é que o animal age, reage, responde, corresponde. Então tem que tosquiar, quando é que tem que tosquiar, por que tem que tosquiar? E antes da tosquia, como é que cuida dessa lã? É muita raça de lã, coitadinha, está fechando até o olho dela, ela nem enxerga, tanta lã no olho dela. E ela está pesada, a lã, quando ela cai na lama ou quando chove, a lã é tanta que pesa, ela tem dificuldade de mobilidade. Ela não escuta bem, ela não enxerga bem. A ovelha é complicada, você não pode descuidar hora nenhuma. Então o indivíduo que vai viver dessa profissão é desafiador. É um animal que requer muita vigilância, muita atenção e cuidados assim específicos. Porque ele vai ter que prestar conta para o dono da fazenda. Aquelas cabeças todas, ele tem que estar olhando. Ora uma está com a lã baixa, a outra está com a lã já pesando. Ora uma está num estado de estresse, não quer obedecer, e ele tem que saber lidar com aquela antes que ela estresse o resto todo. É desafiador. Mas assim que se pastoreia bicho, assim que se pastoreia animal, assim que pastoreia ovelha. Mas quando Jesus fala de rebanho e de ovelha aqui, ele não está falando literalmente. Ele está usando isso tudo para se referir a gente, a pessoas. Não tem que tosquiar a gente. Nós também não somos ruins de audição, nem de visão, né? Se tiver dificuldade, a gente bota um auxílio. Ele está dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Como é que eu faço isso com gente, Jesus? Por exemplo, ensina minhas ovelhas. Ensina para elas, explica para elas, senta com elas, gasta tempo com elas, instrua a mente delas, esclarece para a mente delas, para o entendimento delas, as coisas que eu tenho ensinado para vocês, pastores. Não é para você adivinhar o que eu quero que elas saibam, eu ensinei para vocês primeiro, não para você exibir o tanto que você sabe. Não para você posar de doutor diante das ovelhas, mas para você ter eficiência, para agora ensinar para elas o que previamente eu te tenho ensinado. Está dando para entender, meus irmãos? Então, o pastor do rebanho, que Deus levanta para liderar uma comunidade local, ele não faz o que ele acha que tem que fazer, ele faz o que o Supremo Pastor manda fazer. Porque o Supremo Pastor requer que as suas ovelhas tenham conhecimento. Se ele manda ensinar, é porque as ovelhas precisam saber. As ovelhas necessitam do conhecimento. Ovelha que quer permanecer no rebanho até o último dia, ela não pode dispensar o conhecimento. Por isso, o Senhor do rebanho providencia, primeiro instrui aquele que vai ensinar, e depois diz, agora, transmita conhecimento, se faça entender, explique com clareza, promova esses encontros, essas reuniões, essas oportunidades, para instruir as ovelhas. Ensina o que eu vos tenho mandado. Ensina as coisas pertinentes à vida cristã, as coisas que têm a ver com o reino de Deus. Elas precisam estudar essa matéria. Amém, meus irmãos? Então não é algo que se faz de acordo com o que se quer fazer. Não é algo que se faz se por acaso estiver disposto a fazer. A ordem está dada. Ele levanta o pastor que preside e ele diz, as prioridades são essas. Ensina. Agora vem comigo para 1 aos Coríntios capítulo 3. 1 aos Coríntios capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 9. Confirmando o que nós lemos em Mateus, Paulo está dizendo assim, 1 aos Coríntios 3, 9, porque nós somos cooperadores de Deus,
vocês, lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha aqui, agora ele já está fazendo uma comparação, não com rebanho, mas comparando a igreja com uma plantação e com um prédio. Então ele fala assim, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Vamos entender pedaço por pedaço. Então agora ele está usando a comparação do rebanho com um prédio. Olhe para mim. Então ele fala assim, pela graça que Deus me deu, coloquei eu o fundamento, a fundação, a base desse prédio. Ele está falando do ministério apostólico, dele e dos demais apóstolos, que receberam, naqueles primórdios da história da igreja, as bases da doutrina cristã. Então ele está dizendo, pela graça que Deus me deu, eu coloquei os fundamentos, a fundação do prédio. Agora outros vão vindo, século após século, geração após geração, que estarão trabalhando na edificação desse prédio. O que esses que vão trabalhar séculos afora jamais podem fazer? Eles não podem edificar sobre outro fundamento. O que você acha que ele está querendo dizer? Os ensinos apostólicos, não fuja deles. Trabalha com o rebanho. Ensina tudo o que eu vos tenho mandado. As coisas que você vai ensinar para o seu rebanho, pastor. As coisas que Jesus pregou nos seus 3 anos de ministério e as coisas que posteriormente Jesus revelou aos apóstolos. E eles deixaram nas cartas. Então Paulo está dizendo, nós apóstolos, pela graça de Deus, lançamos a fundação do prédio. Mas nós vamos morrer. A igreja vai ficar aqui na terra, nós não sabemos quanto tempo. Quando Paulo escreveu isso aqui, estava anos 50, 60 da nossa era, do primeiro século da era cristã. Ele mesmo não podia imaginar que eu e você seríamos parte da igreja de Cristo no ano de 2018. Cá para os lados da América do Sul. Ele não podia ter noção da amplitude dessa igreja no mundo. Então ele está falando de quê? Haverão pessoas que terão que vir, que ser levantadas, porque o que hoje pastoreia um dia vai tombar. Porque Deus escolheu trabalhar usando pessoas, e pessoas nascem para morrer. E a obra não para porque um pastor morreu. A obra não para porque um evangelista morreu, um professor da Bíblia morreu. A obra de Deus não para nunca. A igreja não para nunca. A igreja continua avante, avançando, perseguindo o alvo. A igreja não para, porque aquele que de verdade é o pastor dela não morre mais. Está eternamente vivo. E ele providencia, geração após geração, os próximos que vão estar levando o rebanho. E ele fala para todo mundo que ele levanta, ensina as ovelhas. Não ensina o que quiseres, ensina o que eu te ensino. E agora? Ensina o que eu falei e estabeleci através dos apóstolos. Porque os apóstolos lançaram o fundamento desse edifício. Eu não posso dizer, Deus me deu uma nova revelação, que não está nas cartas, mas Ele falou comigo, é coisa nova. Não existe isso. Não existe isso. O que está aqui é suficientemente novo. Não precisa de nada mais novo do que isso. É tudo que a igreja precisa aprender. Está nos ensinos apostólicos, está nos ensinos de Jesus Cristo. Então Paulo diz assim, outros virão, não serei só eu a pregar. A minha geração vai tombar, vai descansar, vai ir para a eternidade. Mas outras gerações virão. E você sabe, Jesus falou em Mateus 16, 18, é a minha igreja e as portas do inferno nunca vão fazer ela parar. E nunca fizeram mesmo. Mas aquela igreja naquele endereço fechou. Fechou uma comunidade local. A Igreja Universal continua valente, prossegue, ela nunca parou. Ela nunca vai parar. Se uma igreja local fechar as portas, o Senhor saberá de quem requerer isto. O Senhor saberá de quem requerer isto. Quem prestará contas por isso? Porque se Ele abriu, não era para fechar. Se ali Ele reuniu uma comunidade de salvos,
Todos esses deveriam cooperar para o progresso daquela obra, não para o seu encerramento. Deus saberá de quem pedir contas por uma situação dessa. Mas por mais lamentável que seja uma porta se fechar de pregação do Evangelho, não se desespere. A igreja segue caminhando. A igreja do Cordeiro, do sumo pastor, nada pode pará-la. Porque quem garante a presença dela na face da terra é o seu supremo pastor. Amém, meus irmãos? Mas aí o apóstolo está falando, quando nós não estivermos, outros virão. Quando os outros não estiverem, outros virão. Quando outros não estiverem, outros virão. E assim tem sido, por todos esses séculos da história do cristianismo na face da terra. Mas o apóstolo está alertando os pastores que irão vindo. Não coloque outro fundamento. Não inventa moda. Não tira coisas de trás da orelha. Não acrescenta coisas à fundação. A fundação já está pronta. É só construir em cima da fundação. Não coloque elemento novo na fundação. Não diga que Deus disse o que Deus não disse. Não retire nada da fundação. Não afirme que Deus não disse o que Deus disse. Ah, mas aqui a pregação é muito pesada. Se é pesada, é porque o que está escrito é pesado. Porque nós não podemos acrescentar nada e nem subtrair nada. É o Senhor que disse. Seguindo, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo fala da seriedade do ministério pastoral. Por isso que às vezes o pastor líder, ele está observando o rebanho que ele está conduzindo e pelo qual ele responderá diante do Senhor. E às vezes ele vai encontrar pessoas, olhe para mim por favor, e ele vai ver pessoas que num primeiro momento parecem ministérios promissores, ministérios da palavra. Eles vão se tornar professores de escola bíblica, eles vão se tornar professores de grupos de crescimento, eles vão se tornar pregadores do altar em cultos públicos, eles vão se tornar evangelistas, eles vão trabalhar com o elemento palavra. Mas o pastor líder está atento. Ele está atento. Por quê? Porque é o rebanho pelo qual ele prestará conta. Então ele precisará observar a linha de teologia, de ministração, de cada um desses que estão ministrando para o rebanho que está debaixo da responsabilidade dele. Porque se é obrigação do pastor líder não fugir ao que está determinado por Cristo e pelos apóstolos, da mesma forma é obrigação daqueles que naquela comunidade local trabalham no ministério da palavra. Eles também não podem fugir. E se fugirem? Dá um conselho para o pastor presidente. A pessoa é excepcional, a pessoa é de uma simpatia extraordinária, a pessoa é assim muito prestativa, a pessoa é muito ativa, a pessoa é eloquente, a pessoa tem muito conhecimento, mas ela está distorcendo alguma coisa. Ela está dando uma interpretação não precisa, não rigorosamente precisa do que Jesus falou desse assunto, do que os apóstolos falaram desse assunto. Dá um conselho para esse pastor. Deixa para lá? Deixa rolar? Dá um conselho para o seu pastor. O que você acha que ele deveria fazer? Ele pode conversar, ele pode instruir, ele pode orientar e exigir. É dever dele. Exigir alinhamento doutrinário. Mas vamos agravar a hipótese. Vamos dizer que a pessoa bate o pé e fala, não, mas eu não concordo. É assim que eu interpreto, é assim que eu entendo. Larga para lá. Ele já deu uma demonstração de que não vai mudar. O que você acha que o seu pastor deve fazer? Fala. Pode continuar dando o microfone para essa pessoa? Pode continuar mantendo essa pessoa diante do rebanho como um referencial de ensinamento, de instrução doutrinária? Agora, quando acontecer de repente um pregador, um professor, uma pessoa que a igreja está acostumada a vir ali ministrando,
E de repente você dá por conta de, fulano parou de pregar na igreja. Não está dando aula mais não. Uai, o que será que aconteceu? Nossa, pai, eu não estou sabendo de babado nenhum. Alguém está sabendo para me contar? O que é que uma igreja madura fará? Fica quieta, fica quieta. O que é que uma igreja madura faz? Fica quieta. Não é a função da membresia fazer esse ajuste de conduta, mas é função da membresia esperar que o pastor local o faça e confiar nessa administração local, enquanto intercede, enquanto ora. Mas eu era tão amigo desse pastor, eu era tão amigo desse pregador, mas não precisa deixar de ser. Não nos tornamos inimigos de ninguém, mas zelamos pela pureza doutrinária da obra do Senhor. Essa igreja compreende o que está sendo tratado aqui nessa noite? Nós estamos numa reunião seríssima nesta noite. Vamos continuar esse assunto na semana que vem. Porque a obra de Deus não é lugar de bagunça. Não tem desordem. Não tem discórdia. Não tem como ter discórdia, sabe por quê? Porque nós não inventamos nada. Nós apenas transmitimos o que foi revelado. Você olha para uma pessoa que prega aqui no altar e você fala, nossa, como essa pessoa tem uma pregação bonita. A pregação bonita é do pregador? É de quem? É do Senhor. A palavra do Senhor é que é linda. É a palavra do Senhor que é perfeita. É a palavra do Senhor que é precisa para os nossos ouvidos, para a nossa vida, para a nossa necessidade. Por isso é dever dos que pregam numa igreja local. É dever dos que ensinam numa igreja local. Ter o mesmo zelo com a pureza doutrinária que o pastor presidente tem. Porque se não tiver, eu posso ter nome de pastor. É obrigação do pastor presidente tomar o microfone da minha mão. Você entendeu? Você entendeu? A obra de Deus é coisa séria, meus irmãos. Eu não sou o pastor presidente na comunidade local. O pastor presidente me vigia, me fiscaliza, me observa, porque ele dará conta do rebanho. Se eu estiver fugindo aos princípios doutrinários, ele não pode. Você sabe que eu sou esposa do seu pastor presidente. Mas se eu estiver fugindo ao princípio doutrinário, é dever dele tomar o microfone da minha mão. Se eu estiver agindo no meio da congregação, de maneira imprópria, numa visão contrária, ao invés de o coração de pastor, ao invés do sentimento de pastor, ao invés da visão de comandar o rebanho, de apacentar o rebanho, eu for daqueles que querem dispersar o rebanho, eu sou esposa do pastor. Mas se essa for a minha conduta, qual que é a obrigação dele? Anunciar para a igreja, ela não é pastora mais. Ela aqui é ovelha do banco. Ela mostrou que não pode pastorear, não sabe pastorear. Pastorear é conduzir ovelhas. Ela não sabe fazer isso. Porque está dito como que é para conduzir as ovelhas de Jesus Cristo. É para conduzir a Ele. E com os ensinos dEle. Não é para tumultuar a casa do Pai. Não é para prejudicar o crescimento das ovelhas. E é para trabalhar em unidade, em visão. Amém, meus irmãos? Você está vendo que se todas as comunidades locais estudassem profundamente os ensinamentos, não tinha bagunça na obra de Deus. Agora, infelizmente, tem. Tem lugares, tem situações em que não se toma as providências que precisaria ser tomada para proteger a pureza doutrinária, para proteger a visão ministerial, para proteger o rebanho. Aí a coisa vira bagunça. Aí vira igreja de homens. Aí vira igreja partidária. Mas nós estamos estudando aqui nesta noite, especificamente isso. É necessária a presença do pastor que preside. Entendemos isso? Ele preside uma comunidade local do corpo universal de Cristo Jesus. E essa presidência, essa liderança precisa ser reconhecida como alguma coisa que o Espírito Santo delegou. E se evidencia que foi o Espírito Santo que delegou, pela prioridade desse ministério do pastor presidente.
ele segue os ensinos apostólicos. Ele ensina as verdades da Bíblia. Porque o Espírito Santo não faz confusão na obra de Deus. Porque o Espírito Santo trabalha para proteger o rebanho e para fazer o rebanho crescer espiritualmente. Amém, meus irmãos? Eu imagino que nós vamos para casa hoje com algumas indagações, mas eu quero te tranquilizar dizendo que nós não encerramos o assunto, estamos apenas introduzindo ele hoje. Semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo raciocínio. Que Deus tenha falado ao seu coração e que nós vamos ampliando o nosso entendimento de como a obra de Deus é a coisa mais sublime que existe na face da terra. Nós não temos por que desmerecer a obra de Deus. Nós não temos por que antipatizar com a obra de Deus. Não há nada mais organizado do que a obra de Deus. É só seguirmos conforme Ele mandou. Amém, meus irmãos? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar e então o pastor Roberto, que é o nosso pastor presidente, vai estar nos dirigindo na finalização desse culto. Por favor, feche os seus olhos. E nessa oração, eu gostaria que você, primeiro, conversasse com Deus. Se você se sente grato e honrado por poder ter essa oportunidade de pertencer a uma comunidade local do corpo universal de Cristo, dê graças a Ele por isso, expresse a sua gratidão por isso. E logo em seguida, ore pela sua comunidade local. Se você é membro desta igreja, ore por esta comunidade local. Se você nos